Eu estou aqui com o professor Henrique, de português, meu professor, e alguns alunos do cursinho Ângulo. Queria que vocês se apresentassem, falar um pouco do seu nome. Lucas, você vai prestar qual curso? Medicina. E você? Eu sou a Nicole e também presto medicina. E você é a Laís, né? Você vai prestar o que, Laís? Medicina também? Eu sou o Gabriel, vou prestar medicina. Gente, 3 medicina? E você, você vai ser o que mesmo? Qual é o curso que você vai prestar? O curso que é medicina também? Medicina. Então os 4? Não, ele é bio. E ele é biomedicina. Tá, ok. Bom, se você quiser perguntar alguma coisa, mandar pergunta pra gente, vocês podem fazer isso nos comentários aí do Periscope, que a gente vai falar com o professor. Bom, professor, vamos começar. Basicamente, que dica que você dá para quem está fazendo redação no Enem, para ele fazer uma boa redação, para ele ter uma dissertação boa? Legal. No caso do Enem, uma coisa muito importante de se observar é que é uma prova que não mede só a habilidade de escrita, embora, óbvio, a prova de redação valoriza isso bastante. A capacidade argumentativa, claro, é importante, mas é uma prova que é da lógica do Enem todo, né? Que é avaliar o engajamento da pessoa com a sociedade, né? O quanto aquele aluno que terminou o ensino médio tem uma postura cidadã diante do mundo. Então, olhar para a proposta de redação pensando nas reflexões orientadas para isso é uma coisa muito importante, é o mais importante do Enem. E qual é a diferença, né, da redação do Enem para a redação de outros vestibulares grandes, por exemplo, como a FUVEST? O que é cobrado de diferente, o que é exigido, né, de forma diferente do aluno que está fazendo a redação do Enem para uma redação de outro vestibular? É assim, se a gente pensar em modelo em concepção de texto, uma boa redação para o Enem serviria para a FUVEST, serviria para outros vestibulares do país como um todo. Mas não é verdade, e é curioso isso, mas não é verdade que uma boa redação para a FUVEST necessariamente vai ser uma boa redação para a prova do Enem, justamente por conta dessa perspectiva distinta, sabe? O Enem não é um vestibular, não é? O Enem é uma avaliação do ensino médio. Então, muita gente vai participar do Enem para conseguir o certificado. Pessoas que não puderam frequentar na idade adequada de escolarização do ensino médio, mas vão usar a prova para isso, e que não são necessariamente vestibulandos, né? Então, isso faz com que a intenção principal seja avaliar o quanto essa pessoa consegue olhar para um problema do Brasil e apresentar uma proposta de intervenção sobre esse problema. Isso não é nem obrigatório, isso é uma porcentagem significativa da nota, é 1/5 da nota no Enem. E na FUVEST não é necessário fazer isso, não é necessário apresentar uma proposta de intervenção sobre o problema. Então essa é a maior diferença. No Enem tem que ter. Só para lembrar, a gente está no cursinho agora ao vivo na capital paulista. Hugo, tem alguma pergunta aí? Então, tem uma pergunta, ela está perguntando se usar a priori e a posteriori nos parágrafos de desenvolvimento é clichê. Sabe que essas questões de linguagem não são importantes, mas elas não são decisivas. A preocupação desse tipo, porém, é uma coisa que deve chamar a atenção, no seguinte sentido. Um aluno ou um candidato que vai fazer tanto FUVEST quanto o Enem, que está mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, já está um passo atrás, sabe? Porque, dependendo da discussão que ela vai desenvolver, talvez essas palavras nem caibam para linkar os parágrafos. Então, o que está em jogo é a adequação, sabe? Se pela discussão que essa pessoa vai propor, essas expressões servem para linkar as ideias, perfeito. Mas, a prioristicamente, decidir o que vai usar no texto de recurso linguístico é perigoso, porque aí é pensar na forma que é importante, mas que vem depois de saber qual é a sua ideia, qual é a sua tese. Bom, só para lembrar, a gente está ao vivo aqui com o professor Henrique do Ângulo. Se você tiver alguma pergunta sobre redação, manda para a gente aí nos comentários do Periscope. Tem mais alguma pergunta? Quem está falando é o Hugo, nosso cameraman. Em que parte do texto é mais legal usar citações? Acabaram de perguntar. Citações. Porque não dá para dizer que existe uma parte específica em que ela funciona melhor. A citação pode funcionar na introdução para mostrar o apelo que aquele tema tem, sabe? Porque a citação tem isso, ela mostra que algum pensador, que é uma personalidade importante do meio intelectual, já refletiu sobre aquele tema. Então isso como um chamado para o texto é bacana. Mas pode ser que a citação sirva, como é até mais importante, como um lastro para aquele modo de ver o mundo. Quer dizer, eu consigo partir de uma ideia que não é minha, mas daquilo fazer algo original. Então ela pode funcionar muito bem no desenvolvimento do texto também. Mas, volto a dizer, isso não pode ser o foco, sabe? O foco a citação também pode ser um pouco perigoso.
criterioso também. Se você não souber exatamente a citação, se você colocar alguma coisa diferente ali. Não, sabe que, assim, trocar uma palavra da citação por um sinônimo, esse tipo de coisa, ok. O ruim é a citação pela citação. Então, começar com uma frase de impacto, de efeito, que não se relaciona à discussão proposta naquele texto, faz perder ponto em coesão, faz perder ponto em coerência. Então, a preocupação tem que ser assim. Isso funciona para ajudar a defender a minha ideia? Ajuda a defender a sua ideia? Ok. Mas isso está em primeiro plano. E aí, Hugo, tem mais perguntas? O pessoal está pedindo dicas para a proposta de intervenção da redação. Legal. Depende bastante do tema também, mas é o que você estava falando. O Enem pede uma intervenção no final do texto. Exato. E a recomendação primeira é assim: não pensar que a proposta de intervenção é o último parágrafo do texto. Pensar que a proposta de intervenção é o motivo de aquele texto existir. Por conta daquilo que eu estava te falando no começo, que a lógica dessa prova é avaliar o quanto essa pessoa tem um engajamento na sociedade em que ela vive. Isso pressupõe, entre outras coisas, identificar problemas que o país tem, e por isso os temas do Enem são tão variados, né? Assim, a possibilidade de apontar problemas que o Brasil precisa superar é quase que infinita, não é? Mas olhar para o problema pensando em como intervir sobre ele. Então, o que é uma boa proposta de intervenção? É uma proposta de intervenção que foi pensada como algo que faz parte daquele texto inteiro e que vai intervir sobre o problema da maneira mais pontual e objetiva possível. Quer dizer, propostas como investir em educação são muito vagas, são muito amplas, por isso é uma proposta de intervenção ruim. Mas tem um exemplo que até foi de um aluno que fez extensivo noite aqui no curso um tempo atrás, e está num documento do Enem, porque o Enem publicou um tempo atrás na site do INEP as realizações. É isso, eles dizem como corrigem, o que é importante, você encontra lá exemplos de algumas das melhores redações. Aí tem lá um rapaz que chama Wellington, que fez uma redação sobre a proposta que basicamente pedia assim, para identificar o problema que é os jovens acessarem redes sociais sem perceber que aquilo é um espaço público. Porque a pessoa está lá, de chinelo e bermuda em casa, e acha que está protegida, não é? Mas aquilo vai para o mundo. Então esse é o problema, o quanto essa distinção público-privado não é vista. Né? Aí a proposta da redação dele, depois de mostrar o quanto falta uma consciência de que aquele outro espaço, era que fossem feitas palestras em escolas, mostrando o quanto aquele espaço era um espaço de convívio público, embora num outro nível que é o virtual. Sabe que não é uma proposta que a gente pare e pense, nossa, que agora eu nunca teria pensado isso. Mas é fácil conseguir identificar quem faria isso onde, sabe? Então essa concretude da proposta de intervenção, isso é o mais importante, isso é o que se avalia para dar a nota máxima. Bom, lembrando de novo que a gente já está aqui ao vivo no cursinho do ângulo, com o professor Henrique de português. Se você tiver sua pergunta, manda pra gente aí nos comentários do Periscope. Hugo, tem mais alguma pergunta do pessoal? Perguntaram se fazer pergunta na introdução é válido. Abrir o texto e fazer uma pergunta. É válido, mas ela deve ser respondida e ao longo do texto. Sabe o que é um erro muito comum? A pessoa faz uma bela pergunta no primeiro parágrafo, responde no segundo parágrafo e não tem mais o que dizer. Então a pergunta tem esse perigo, sabe? Se ela é uma pergunta muito pontual, ela não dá margem a um desenvolvimento mais amplo. Agora, fazer mais de uma pergunta, se as perguntas se interrelacionam e apontam, no caso do Enem, né, para como resolver o problema, ou para resolver na meia palavra, como intervir sobre o problema, como amenizar o problema, aí tudo bem, isso pode funcionar assim. E uma pergunta que todo mundo faz, né? Precisa ter título na redação do Enem? Ou é uma coisa que você pode deixar de colocar o título? Sabe que vale para as provas em geral? Claro, né, o Enem vai entrar nisso. É assim, seja qual for o vestibular, se ele diz claramente, dê um título ao seu texto, não dá título faz perder ponto, porque é uma exigência da prova. Quando as provas não dizem dê um título ao seu texto, ele não é obrigatório. Mas ele é desejável. Por quê? Quando o texto tem uma linha de raciocínio clara, é fácil dar um título que não precisa ser um slogan publicitário, mas um título que apresenta, sabe, qual é a ideia fundamental daquele texto. Alguns vestibulares já adotaram a estratégia de dar nota para um título, mas pensando nisso. Não quanto aquele título é criativo, no sentido de ser impactante, mas quanto aquele título reflete o texto que vai ser. A capacidade de identificar o que vai vir no texto pelo exato. título. E por que isso é importante? Um texto que não tem linha
de raciocínio não pode ser sintetizada em uma frase. Se você consegue sintetizar o seu texto em uma frase, use esse recurso no título, porque isso pega bem, sabe? Isso ajuda até ao leitor entender o que você está discutindo ali. Bom, de novo, a gente está aqui ao vivo pelo Periscope, no cursinho da Capital Paulista. Se você tiver sua pergunta sobre redação, manda pra gente aí nos comentários embaixo do vídeo. Hugo, tem mais alguém comentando alguma coisa? Não? Bom, vou passar para vocês. Lucas, né? Isso. Lucas, fala um pouco como que você faz redação, se você treina bastante, de que forma você pratica a redação do Enem especificamente? Assim, eu acho meio difícil, porque na verdade eu não pratico muito pro Enem. Eu foco mais no geral, sim, em todas as redações. E quantas redações por semana? Você tem uma média por semana? Como que é? Assim, na verdade é bom você ter uma média, mas sim, às vezes a gente às vezes não dá, né? É uma correria, né? É também. muito difícil você ter você tem que ser mais disciplinado. E o que você acha que a pessoa tem que fazer para fazer uma boa redação? Você acha que ela tem que ler bastante? Você acha que ela tem que escrever bastante? Eu acho que tem que escrever bastante. Eu acho que você só melhora a tua capacidade de escrita escrevendo, né? Você tem que escrever pra ser melhor. É isso mesmo, professor? Você acha que tem que, para escrever melhor, ele tem que continuar escrevendo? É porque a gente compara muitas vezes com aprender a tocar um instrumento ou aprender a falar uma língua. São atividades que dependem dessa prática, né? Alguém, enfim, vai tirar habilitação para dirigir um carro. Se essa pessoa não tem o momento de pegar o carro, sair à rua e dirigir, ela não vai se tornar um bom motorista. É que são níveis de habilidades, sabe? Dominar globalmente a escrita pressupõe escrever, potenciado. O Hugo falou que tem mais uma Tem pergunta. duas pessoas perguntando o que é tópico frasal. Tópico frasal. Dá para dizer assim, de modo resumido. É uma frase que acaba apontando qual é o ponto que vai ser desenvolvido naquele parágrafo. Daí dizer que é um tópico, né? Uma frase que funciona como síntese do parágrafo. Há quem recomende usar tópico frasal para, de alguma maneira, indicar a linha de raciocínio que o parágrafo vai seguir, mas, por outro lado, esse recurso usado de modo artificial faz o texto perder recursos linguísticos. É importante, aí, pensando no planejamento do texto, ter ideia em tópicos do que cada parágrafo vai dizer. Mas não é necessário explicitar para o leitor esse tópico numa frase, sabe? Esse tópico pode nortear a maneira como você vai pensar, vai desenvolver aquele parágrafo. Bom, gente, de novo a gente está ao vivo no cursinho da Capital Paulista. Se você tiver pergunta sobre redação, manda aí pra gente nos comentários do Periscope. Hugo, tem mais alguém? Tem bastante gente perguntando sobre os temas, se você tem alguma ideia. Vamos começar primeiro com os alunos. Quem aí aposta em algum tema para redação do Enem esse ano? Vocês acham que vai cair o quê? Eu não tenho um tema que eu chutaria assim pra cair. Eu acho que não vai cair migração. Porque é uma coisa que já caiu, apesar de ser... assim, já caiu também, Exatamente. que caiu daí e tal. Em 2010, eu acho, não foi professor. 2010, talvez um pouco antes, um pouco depois, mas é por aí. Tá. Você é a Nicole, né? Só se apresenta um pouco. Isso. Nicole, você quer fazer o que mesmo? É medicina. Medicina. Como que você pratica na hora de fazer redação? O que você faz? Você tem uma média de redações por semana ou você faz esporadicamente? Como que é? Por semana, uma ou duas. Geralmente duas, mas quando tem simulado, tem bastante, quando tem alguma coisa aqui em fim de semana, aqui no ângulo, eu faço uma. Mas é bom fazer, você tem que ter uma rotina de escrita, porque como o Nick já falou, o Lucas já falou, você só evolui fazendo. É uma coisa que você tem que ir praticando desde o começo do ano. E como que você escolhe os temas que você faz para redação? Você vê o que tá bombando? Não, eles passam no ângulo, eles passam... Aqui você vê o que o pessoal pede aqui. Eu leio bastante jornal, revistas, assim, em geral, pra ter o que argumentar. Professor, você acha que isso é uma boa tática também? Ver bastante jornal, estar inteirado do que está acontecendo? Desenvolver o próprio repertório cultural ajuda a pensar sobre as questões. É uma estratégia que é recomendável. Bom, a gente está ao vivo aqui no cursinho da Capital Paulista. Se você tiver pergunta pra gente, manda aí nos comentários. Hugo, tem mais alguém perguntando alguma coisa de redação? Bastante gente perguntando do tema, que é o que a gente está conversando. Agora o tema, professor. Tem algum tema? Todo mundo quer saber. Existe a possibilidade de saber, descobrir qual que é o tema da redação desse ano? O mais legal
legal disso é saber que não é importante de antemão. Até porque às vezes acontece assim, como a gente trabalha muitos temas, né, ao longo do ano aqui no curso, de algumas provas lidarem com questões que são muito afins, são muito próximas do tema que a gente tratou aqui. Mas dificilmente a gente, além de apontar o tema que foi apresentado na prova, a gente vai acertar o encaminhamento da prova sobre aquele tema, sabe? Então, te dar um exemplo, a proposta que eu comentei agora há pouco, que está no caderno do Enem, tem a redação acima da média do aluno e tal, do Wellington, pedia para discutir a relação público-privado com as redes sociais. Mas essa proposta aconteceu ali num momento contemporâneo, mas dá para dizer que é um fato histórico já, da Primavera Árabe. E Primavera Árabe está muito ligada a essa coisa das revoluções em rede, né, das pessoas que usam os meios, as redes sociais para organizar atos políticos. Então muita gente foi para essa prova, pensando, que é Primavera Árabe, né? Viu internet, escreveu sobre Primavera Árabe. Eu lembro assim de encontrar gente que fez a prova e muito orgulhosa de si mesma porque tinha adivinhado o tema. Então é importante tomar cuidado com isso, sabe? Perceber, poxa, a internet, né? Comunicação em redes sociais, o que está ali. Mas o viés era completamente outro. Então o mais importante é conseguir ver como os textos que fazem parte da prova encaminham esse grande assunto, sabe? É o assunto internet, mas o aspecto da internet está ali. Agora, no caso do Enem, dá para fazer um quase chute. Nem digo chute, assim, dá para dizer um aspecto... Dica de ouro, hein, gente? A dica de ouro. Você vai falar qual é o tema da redação desse ano. A dica de ouro. O tema da redação do Enem é um problema do Brasil. Sabe por que é importante saber isso? Se não me engano, foi 2006. O tema era algo como assim, o poder transformador da leitura. E todos os textos falavam quanto a leitura é bela, quanto a leitura é importante, quanto a leitura abre perspectiva. Os textos não apontavam um problema explicitamente, sabe? Então, quem fosse para a prova, sem saber que eu preciso identificar um problema do Brasil ali, faria uma redação que não ia ter espaço para propostas de intervenção, né? Porque a gente só vai intervir sobre o que precisa mudar, né? Não vou intervir sobre a leitura para que ela deixe de transformar, não é isso, né? E muita gente teria esse problema. Agora, quem for para a prova sabendo que o tema é um problema do Brasil, olha que a leitura é transformadora e pensa, a partir disso, qual o problema depois eu posso contar? O Brasil é um país com mais de 70% de analfabetos funcionais. A leitura liberta, mas na nossa população as pessoas não sabem ler. Como é que elas vão se libertar se a leitura teria esse papel? Só de saber que eu tenho que achar o problema, esse candidato ou esse participante já fez uma outra redação. Isso tem a ver com o tema. Bom, lembrando, a gente está ao vivo no cursinho da Capital Paulista. Por favor, mandem as suas perguntas aí pelo Periscope. Hugo, a gente tem mais alguma coisa? Não. Professor, você estava falando dos textos de apoio. Queria que a gente conversasse um pouco sobre a importância, né, de ler os textos de apoio. Porque às vezes as pessoas acham, eu tenho muito domínio sobre aquele determinado tema que caiu na prova e acaba deixando os textos de apoio do lado. Qual é a importância de ler os textos de apoio e conseguir fazer aquela conexão dos textos de apoio com o texto que a gente está produzindo? Olha, talvez essa seja a pergunta do milhão e por sorte a gente tem resposta para ela. Muita gente confunde a prova de redação com a prova de história e geografia, sabe? A prova de história e geografia, em muitas questões, espera mesmo que o candidato demonstre um certo repertório, sabe? Pode haver uma questão na prova de história que está ali para avaliar o quanto aquela pessoa sabe que foi a Revolução Francesa, sabe? O quanto aquele candidato conhece o pensamento de Aristóteles sobre a política e a importância disso na contemporaneidade. Agora, a redação é uma prova de outra coisa. É uma prova de competência. Quer dizer, o quanto eu consigo partir daquele repertório que eu tenho, mas para contribuir com um debate que já está posto. O que os textos de apoio fazem? Eles começam o debate. Então, poxa, se a gente pensar como um debate, a primeira coisa no debate é falar sobre algo que não era o mote daquela discussão. Sabe, como se você me perguntasse sobre os textos de apoio agora, eu falasse de outra coisa da redação que não vai na direção do que você levantou, né? E a redação nos vestibulares que usam essas coletâneas de textos de apoio, enfim, se espera que o candidato faça um texto que seja mais um daquela discussão. Para isso ele precisa conhecer bem aquela discussão. Aí o repertório é importante quando ele consegue contribuir com o que já está posto ali, sabe? Mas ignorar o que está ali é como se eu respondesse uma coisa que não vai na linha do que você queria saber. Isso é ruim, isso faz perder pontos no critério que em muitas provas vale mais que os outros. O Enem não faz essa distinção, sabe? Os critérios do Enem na redação têm o mesmo peso. Mas alguns exames, a FUVEST, por exemplo, faz uma distinção de peso
E esse critério que avalia abordagem do tema pesa mais que os demais critérios. Esse critério conta muito o quanto eu consigo discutir as ideias que estão ali no programa, me apropriar delas para acrescentar, mas partir delas. Bom, gente, se vocês tiverem mais dúvidas de redação, entre em contato aí com a gente nos comentários. O Hugo falou que tinha mais uma pergunta. Perguntando dicas para manter a coesão do texto. Legal. Coesão, só lembrando um pouquinho, são mecanismos linguísticos, quer dizer, uso de pronome, uso de conectores, para ligar as partes do texto, sabe? Quando se fala em coesão, se pensa muito em coerência, porque as duas coisas estão juntas. A diferença é assim, a coerência é o quanto as ideias daquele texto têm unidade, e a coesão é como eu uso recursos da língua para dar essa ideia de unidade. Então, eu tô retomando isso porque muita gente que me procura com problema de coesão no texto ou coerência no texto tem um problema lá atrás com o planejamento, sabe? E isso lembra muito uma das primeiras perguntas que mandaram pra gente sobre expressões que a pessoa queria saber se era um clichê para relacionar as partes do texto. É importante, antes de pensar nos recursos de coesão, que era o que estava lá em jogo, pensar que as ideias têm que se encadear, sabe? E aí as ideias estando encadeadas, é importante pensar o quanto o uso de conectores, principalmente, sabe? Se de um parágrafo para o outro eu tenho uma ideia de contraste, é legal usar um embora para marcar esse contraste. Se de um parágrafo para o outro eu tenho uma ideia de soma, é legal usar um além disso para marcar esse contraste. Mas veja, a gente tem que partir da ideia, né? Posso dizer, comece com embora, porque vai depender de como essas ideias vão se relacionar no texto. Bom, gente, manda pergunta pra gente sobre a redação do Enem. Hugo, tem mais alguma coisa? Perguntaram os erros mais comuns em redação e como evitar. É isso que a gente estava falando, né, professor? Quais são os erros que os alunos não podem fazer no Enem, que pode zerar, né, a nota do Enem? Legal. Olha, não atender ao gênero textual proposto. Então, a prova do Enem, né, para pegar esse exemplo, pede um texto dissertativo, né, pede um texto em que se apresente uma tese e se defenda essa tese, né, que se peça, sobretudo, que se apresente a intervenção sobre um problema e isso é no campo da discussão. O candidato que fizesse um texto narrativo, por exemplo, que contasse uma história, teria nota 0, porque ele não seguiu o que a proposta indicava, né. O Enem leva muito a sério o respeito aos direitos humanos. Uma proposta de intervenção, ou mesmo uma linha de discussão, que não respeite valores fundamentais, né, de respeito à dignidade humana, à pessoa humana, é uma redação que no Enem recebe nota 0 também. Em outras provas, ela tende a gerar, um texto assim, tende a gerar uma nota muito baixa em argumentação e, por consequência, a redação fica perto de 0, sabe, de respeito aos direitos humanos. Mas no Enem não, no Enem é nota 0 mesmo. Não vale também ficar colocando o hino do time, né? Como a gente viu, receita de miojo. Tem uma... Sabe que a história do hino do time ela é legal, porque assim, o texto teve uma nota baixa, né? E o texto não era só o hino do time. Se a gente considerasse o hino do time e visse o restante, né, que produziu, e assim, eram, se eu não me engano, 2 jovens que já estavam na universidade. Então eles tinham características, qualidades de texto, né, que mereciam alguma nota. Só que gerou aquela polêmica toda, aí por conta disso tem agora essa definição que assim, qualquer procedimento no texto que indique uma tentativa de desqualificar o exame, de deboche do exame, aí vai ser zerado em função disso, por conta desse precedente. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo no cursinho do Capital Paulista. Se você tiver perguntas de redação, manda pra gente, que a gente está com o professor aqui só para tirar suas dúvidas. O Hugo falou que tinha mais... Tem uma pergunta perguntando se pode colocar trecho de música na redação. Sim. E se no título pode ter ponto final. Olha, acho que já teve casos até de trecho de música no Enem que eu acho que não tinha muito a ver com o assunto. Mas isso vai mais na linha da coesão e coerência, sabe? Eu faço uma referência a uma música de protesto que na introdução do tem a ver, né? Tem a ver. Que ajuda a abrir o texto e apresentar o tema. Isso é bom, né? Isso é bom. Agora o título não, o título só se usa interrogação caso ele seja uma pergunta. Exclamação não é muito recomendável porque o tom desse texto dissertativo é um tom mais sóbrio, né? E a exclamação indica alguém exaltado, aí não pega bem. Mas não se usa ponto final. Embora isso assim não seja muito distintivo para a nota, sabe? Uma redação está toda perfeita, a pessoa com esse ponto final. O título não vai perder pontos em função disso. Mas não é o adequado. Não. Bom, vamos aqui com os meninos. Laís, como que você estuda para
faz redação? Como que você pratica? Qual dica que você dá para quem está aí prestando Enem também? É que aqui redação no ângulo tem umas facilidades assim que o ângulo te dá para aprender. Você tem as aulas com professores bons aí, tem um plantão depois, é o que eu acho bem importante porque você reflete sobre o que você escreve. Porque eu tento ler jornais, revistas, presto atenção na aula e quando eu tento escrever bastante. Mas como tem todas as matérias que a gente precisa estudar ao mesmo tempo que redação, principalmente para medicina, a gente fica meio sem tempo, né? Aí eu acho que eu escrevo uma redação a cada 2 semanas. Bom, professor, isso que a Laís falou, mesmo se alguém não está fazendo cursinho, mas ele quer praticar a redação, acho que é importante que você falou, ter algum profissional que vai ali depois analisar a redação. É o ideal, mas pensando nesse outro cenário que você disse, alguém que não tem essa oportunidade, eu recomendaria que a pessoa desse uma distância de um texto para o outro, para que ela pudesse fazer uma autocrítica do seu texto. Porque com a redação acontece assim, né? Se a gente lê a redação logo na sequência de ter escrito, a gente tende a achar que aquele ou é o pior texto possível sobre aquele tema, ou a achar que é a melhor redação que a gente já fez. E as duas tendem a ser mentira, sabe? Porque o envolvimento que você tem com o seu próprio texto logo depois de ter sido feito é muito subjetivo. Agora, quando você lê esse mesmo texto depois de 2, 3 dias, você consegue ver como um leitor, sabe? Tem um distanciamento. E aí às vezes acontece de você passar do 3º para o 2º parágrafo e falar, mas o que eu estava pensando aqui? Se você não sabe o que você estava pensando ali, você percebe como um leitor ia entender seu texto, não é? Então esse distanciamento para se autoavaliar, claro, né, o ideal é um leitor externo, pode ser às vezes um colega, né? Não estou dizendo, não é o ideal é um profissional, né, um professor que possa fazer isso, mas leitores para o seu texto te dão uma outra visão dele, sobretudo de o quanto ele é compreensível, isso é importante. Bom, a gente está aqui ao vivo no cursinho da Capital Paulista. Se você tiver questões sobre redação, por favor, manda aí nos comentários do Periscope. Hugo, tem mais alguma pergunta para mim? Tem bastante gente perguntando se não pode falar mal do governo na redação. Isso é bem polêmico, né? Não pode falar mal do governo na redação? Se a gente voltar à ideia de que é uma prova cidadã, ser cidadão não é falar bem do governo, não é? E também, por outro lado, não dá para dizer que só falar mal do governo faz alguém cidadão. A questão é identificar, como eu disse sempre, um problema do Brasil a se solucionar e propor intervenções. De repente, uma crítica que eu tenha ao governo pode refletir na intervenção que eu vou propor. Eu posso propor que o governo tome determinadas medidas lá bem concretas, e aí está um pouco implícito, né, que o governo não vem fazendo isso. Mas é legal evitar esse o governo e tentar lembrar que a gente ama, assim, genericamente, o governo é dividido em algumas esferas, sabe? Então, algumas iniciativas são mais do executivo, outras são mais do legislativo, umas estão mais no nível do município, outras da federação. Se você não tem muita clareza disso, melhor ir por outro caminho, porque senão parece que é um fala mal por falar mal, sabe? Isso não soa maduro, esse seria o problema. Mas não é uma questão ideológica, sabe? A prova do governo, o governo não. Bom, vamos falar com os meninos aqui de novo. Gabriel, né? Gabriel, fala de novo o que você está prestando. Prestando medicina. E como que você pratica na redação? Qual dica que você dá? Eu venho às aulas de redação, os professores falam, dão umas dicas essenciais assim, introdução, desenvolvimento, conclusão, e eles jogam uma redação para você fazer. Mas eu gosto de chegar em casa e pegar uma redação que tem a ver com alguma coisa que esteja acontecendo hoje, entendeu? E colocar um ponto crítico lá. Bom, a gente, só para lembrar, a gente está aqui no curso da Capital Paulista. Se você tiver perguntas sobre redação no Enem, manda pra gente aí nos comentários, que o que está aí na câmera vai falar pra gente. Ou tem mais alguma coisa? Tem perguntas, é melhor fazer a redação no começo ou no final da prova? Boa pergunta. Chegou a bater o olho na redação, vou fazer, ou é melhor ir para as questões? Eu me sinto mal que a pessoa deu 2 opções e eu vou discordar das duas, sabe? Vai discordar das duas? Nem no começo nem no final, sabe por quê? O começo tem um problema que, assim, todo mundo que faz prova, já fez vestibulares, enfim, simulados aqui no curso, sabe que o começo da prova não é quando você está mais focado. E a redação exige um tipo de raciocínio que é um pouco mais dispersivo. Por quê? As questões dos testes, no mundo ideal, vão ser feitos em 3 minutos cada um, né? Então você tem toda a sua atenção concentrada para um problema muito pontual.
redação é amplo. Então, é melhor começar com esses problemas pontuais, sei lá, uns 10 testes, 15 testes, porque aí você consegue aumentar o seu grau de concentração. Passa para a redação depois disso. O final é ruim porque, como a redação depende de um tempo mais longo, não é? O final da prova também é um momento de tensão. Será que vai dar tempo de terminar? Se você estiver pensando sobre uma questão complexa do país, e ao mesmo tempo olhando para o relógio com esse receio de não dar tempo, também se perde concentração. Então é melhor no meio da prova. Bom, gente, a gente está ao vivo aqui no cursinho do ângulo, na capital paulista. Se você tiver pergunta sobre redação do Enem, manda pra gente. Vamos repercutir isso que o professor falou um pouco com vocês. Vocês já fizeram simulado aqui que tem redação depois? Já? E o que vocês preferem? Vocês preferem fazer redação antes, redação depois? O que vocês costumam fazer, assim, mais ou menos? Eu nunca faço no começo e também nunca deixo no final. Eu tento... eu acho que eu tenho dá uma analisada nas coisas, mas eu vou fazendo ao longo, vai vendo o que prova. Agora se a questão tá mais difícil, vai... daqui a pouco mostra a redação. E vocês? Depende do tema? Se você tiver, por exemplo, um tema que vocês têm facilidade, assim, aí vocês acham que vocês começam primeiro pela redação? Como que é com vocês? Eu começo a escrever a redação quando eu me sinto mais tranquila na prova. Se o tema é mais fácil, aí você precisa de menos pressão, né? Pressão. Dá um tempo pra ficar pensando no tema enquanto você está desenvolvendo as questões, né? Isso. E você costuma fazer antes, depois? Então, eu costumo, por exemplo, no Enem, como no segundo dia, né? Redação, matemática e português, matemática me estressa. Então, eu gosto muita gente, né? Então eu gosto de fazer quem nunca? Português, dar uma olhada no tema da redação e falar, então eu já tenho uma noção. Aí, se caso eu quero ter uma linha de raciocínio melhor, aí eu vou fazendo as questões, aí eu vou também pensando assim na redação, eu vou quase de cara também. Mas não de cara, assim. Mas é difícil não olhar primeiro pra qual é o tema. Eu acho que pela curiosidade, né? Todo mundo. Assim, antes da prova já perguntaram lá qual é o tema, né? Todo mundo, pegou o caderno de prova, primeira coisa. Bom, a gente está ao vivo aqui no cursinho do ano. Se você tiver pergunta sobre redação, manda aí pra gente, que o Hugo vai estar vendo. Hugo, tem mais alguma pergunta? Não. Professor, a gente vai falar um pouco de tema de novo. Por exemplo, se eu não sei muito, não tenho muito domínio do tema que quero na redação, o que eu faço? Eu me apoio nos textos de apoio, como que é isso? Você chega, bate o olho e fala, não sei nada desse tema. Então, sobretudo no Enem, sabe? É difícil não saber nada sobre o tema. Só que é legal se pensar por esse princípio, porque muitas vezes é uma autocrítica que o vestibular tem consigo mesmo, que não é justa. Ele imagina que ele deve ter um domínio de questões amplas, com uma profundidade que não é coerente com alguém que acabou de terminar o ensino médio. As provas levam isso um pouco em conta. E até o fato de usarem esses textos que não por acaso chamam textos de apoio, vai nessa linha, sabe? A ideia é mais ou menos assim. Se não houvesse os textos de apoio, a nota ia estar mais influenciada pelo fator sorte. Tá? Tenho a sorte de aparecer um tema porque eu tenho uma baita desenvoltura. Eu vou bem. Dei azar, aquele é um tema sobre o qual eu não sei nada, eu vou mal. Se a gente pensar na outra ponta, né, nas instituições que vão usar o Enem para selecionar os seus futuros alunos, elas saem perdendo, né? De repente haveria ali um candidato que seria um ótimo aluno para aquela universidade e por um azar, né, não era o melhor tema para ele, ele ficou de fora. Agora, quando você tem textos de apoio que devem ser discutidos, né, que era outra pergunta que você me fez, isso nivela um pouco mais enquanto todo mundo sabe sobre aquele tema. É claro que alguém com mais repertório sobre aquela discussão vai ficar mais à vontade e depende de fazer um texto melhor, né? Mas, por outro lado, não dá para dizer que, como uma prova que a gente já fez, né, o dia para se discutir os efeitos da lei seca. Né? Não é o fato de eu não ter lido tanto sobre a lei seca que me impede de fazer uma boa redação, não é tão definitivo isso. Bom, temos mais perguntas por aí. O pessoal, mandem perguntas pra gente sobre redação, sobre Enem, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar para os meninos que estão aqui. Apareceu uma pergunta, o tempo ideal para fazer a redação? Tempo ideal, depende do professor. No caso da prova do Enem, eles indiretamente dizem que é 1 hora. Porque o primeiro dia não aparece redação, né? São as ciências humanas, ciências da natureza. No segundo dia, português, matemática e a redação. Do primeiro para o segundo dia, o número de testes é o mesmo. Então é a redação não tem mais.
e o que se aumenta no segundo dia é 1 hora no tempo de prova. Então eles acabam dizendo que 1 hora é o tempo para fazer aquele texto. Por isso que é importante já chegar com essa ideia clara de que você vai ler a proposta de redação, procurar qual é o problema que você identifica e pensar em como intervir sobre ele. Como é uma coisa mais direcionada pela lógica própria, isso faz com que essa redação seja mais rápida do que da maioria dos vestibulares que a gente conhece. Bom, a gente está aqui no cursinho da Capital Paulista ao vivo, debatendo um pouco sobre redação do Enem. Tem mais perguntas por aí, Hugo? Não? Bom, vamos agora falar com o pessoal aqui. Vira para lá, Hugo. Bom, vocês fizeram a redação do Enem do ano passado? Quem já fez o Enem aqui? Vocês já fizeram? O que vocês acharam da redação do Enem do ano passado, que foi publicidade infantil, né? O que passou na cabeça de vocês quando vocês viram o tema da redação? Meu Deus! Foi um tema que você não tava muito... Foi um pouco surpresa. Tá. Que nem a FUVEST, né? Camarote. E a FUVEST, né? Camarotização da vida. Como que vocês... já que foi um tema de surpresa, o que vocês pensaram, pararam para ver? Vocês foram nos textos de apoio? Como que vocês fizeram no ano passado, especificamente? É que a minha prova foi bem desesperada. Assim. No ano passado não tive muito tempo para fazer as coisas, porque eu primeiro faço algumas de matemática que meio que me tranquiliza, aí eu começo a redação, só que eu perdi muito tempo. Aí quando eu fui tentar ler os textos de apoio, eu já estava meio desesperada, acabei escrevendo mal, tinha acabado de falar intercâmbio, então eu não sou muito... E aí, alguma opinião sobre o tema do ano passado que vocês acharam? Assim, eu acho que um tema assim, ele seleciona bastante. E a pessoa, ou ela tem que se basear no seja apoio e no repertório de vida, assim. Então, vamos supor, uma coisa assim, quem tem irmão mais novo ajudou muito, por exemplo, porque você vê seu irmão querendo alguma coisa que passa na TV. Isso ajuda muito. Mas, por exemplo, eu não tenho irmão mais novo. Então, aí não passou isso na cabeça. Não passou isso na cabeça. Então, eu procurei buscar, mas por onde fosse o caminho, seguir mais os textos básicos, porque era o que dava ali e o que eu ia ter naquela hora. E professor, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, o tema do ano passado. Sabe que uma coisa legal do que a Nicole disse, né? O quanto o repertório de vida, como ela falou, pode ajudar a pensar essas questões, né? Então, muita gente pergunta sobre citar letra de música, não é? Fazer citação de um pensador, mas de repente o irmãozinho de 5 anos podia ter ajudado a fazer essa proposta muito mais do que ir atrás dessas referências que parecem mais elaboradas, sofisticadas e nem sempre são as que mais vão ajudar, né? Agora, uma coisa importante é pensar que essas questões todas estão inseridas de modo bem amplo na sociedade. Tentar pensar em quanto aquela questão te toca é um bom ponto de partida. Porque pode ser que ela te toque porque você tem um irmãozinho, mas ela pode te tocar indiretamente porque tem a publicidade, né? O quanto a publicidade, ao gerar o desejo e funcionada por um modo de vida que valoriza o consumo, tem um efeito sobre cada um de nós, né? E como esse efeito pode se dar na criança. Então, se a gente partisse num caso desses, de novo, o problema no Brasil, e eu, brasileiro, que vejo, né, o mundo que vive, que tem efeitos disso, é um caminho bastante legal. E você vê que, assim, né, a gente acabou lembrando alguns temas, né, a lei seca, essa publicidade, o outro que falei do poder de transformação da leitura, e não são temas óbvios, né, mas são temas muito palpáveis, são temas que têm muito a ver com a realidade que está inserido. E é o espírito do Enem, o tema sempre vai por aí. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo no cursinho da Capital Paulista. Por favor, mandem perguntas. E aí, tem mais? Tem perguntando quantas linhas deve ter a introdução e como fazer a conclusão. Tem limite de linha? Não tem limite de linha. O importante é que assim, haja uma harmonia entre as partes do texto, sabe? Então a introdução, tendo lá a extensão que tiver, ela tem que dar uma ideia geral do texto, mas não pode começar a aprofundar a discussão. Né? Então por isso, assim, não dá para pensar em 20 linhas de introdução, né? Mas também dá para pensar em 2, porque 2 linhas você não apresenta seu texto, 20 linhas, está acontecendo coisa ali que vai bem além de uma mera apresentação. Então a conclusão do Enem é a última coisa que aparece na página. Mas é uma das primeiras coisas em que se deve pensar. Isso, na verdade, não é só para o Enem, isso para o texto dissertativo em geral, sabe? Porque não dá para começar a escrever
sem saber onde você quer chegar com aquele texto, não é? E no caso do Enem, eu quero chegar a uma proposta de intervenção para aquele problema. Então a melhor recomendação é ter claro antes de começar o texto como ele termina. Bom, a gente tem mais perguntas dos nossos internautas. Por favor, façam perguntas. Bom, vamos aqui para os meninos. É Lucas, né? Lucas, fala um pouco da sua rotina agora. Você falou que você queria prestar medicina, é isso? Quais vestibulares você vai prestar esse ano? Quase todas as públicas estaduais. Quase todas. Algumas particulares. E minha rotina não é fácil. Não é fácil. Fala um pouco, que horas você estuda aqui? Então, assim, vou começar desde o início. Desde a hora de acordar. 10 para 5. Nossa, 10 para 5. 6 horas eu pego o trem, venho pra cá. Você mora longe daqui? São Caetano. Nossa, São Caetano. Quanto tempo você demora pra chegar aqui? Gasto uma meia hora, assim. Até que ok. Tá. Mas esse horário que você acorda, hein? Chega aqui, aula das 7 às 1h20, com intervalos. Aí eu saio daqui, almoço aqui mesmo. Você almoça por aqui? E já volto pra cá estudar até a hora mais ou menos, umas 7. Até umas 7 da noite você fica então no cursinho. Aí volto. E o que você acha dessa rotina, né? Exaustiva? Você acha que tem que ser assim mesmo para quem quer prestar medicina? É assim, porque a nossa vida na faculdade eu acho que vai ser até pior. Isso é verdade. Entendeu? Tem que estudar. Tem que nem eles. Todos que estão aqui são muito bons. A gente está com uma concorrência muito boa. Né? Todos que querem prestar medicina não é uma pessoa que está caindo de paraquedas. Não, é pessoas que estudam, que estão ali. E você acha que a importância do Enem cresceu bastante? Porque agora o Enem é porta de entrada para várias universidades federais também. Muito importante. Você acha que tem uma diferença na forma de estudar para o Enem, da forma de estudar para a FUVEST? Qual a diferença que você vê na prova, por exemplo? Muitas pessoas dizem que o Enem é menos conteudista. Você acha que é isso mesmo? Eu acho que sim, mas eu acho que o Enem tem mudado bastante. Acho que ele está indo mais pro caminho da FUVEST, ficando mais próximo. Porque muitas faculdades estão aderindo ele. Então acho que ele está, vamos dizer assim, está sendo mais sério. Né? Porque todo mundo que às vezes olha para o Enem, olha com aquele olhar, Enem, né? Mas eu acho que o Enem está ficando mais... Bom, gente, se vocês tiverem pergunta pro Lucas, também podem mandar por aí. Eu vi que tá subindo algumas coisas aí. Algumas dicas sobre... Vamos voltar, professor. Dicas pro desenvolvimento da redação, é isso? Exato. Olha, a coisa de pensar na prova de redação como uma prova de leitura é bem importante, né? Porque boa parte do desenvolvimento é a discussão das ideias do texto de apoio, né? O que seria o desenvolver? No caso do Enem, a gente pode expandir isso para as outras provas. Seria pensar qual é a sua posição sobre aquele tema, em primeiro lugar. Em primeiro lugar no texto, né? Na ordem que as coisas vêm no texto. E mostrar que você tem um motivo para assumir aquela posição. Mas isso tudo vem de conseguir perceber dos textos de apoio quais são as posições que já existem, sabe? Porque é dizer qual é a sua, mas considerando que há quem pense diferente, considerando que você precisa dialogar com todo mundo da sociedade, ou apresentar a sua posição. Então o desenvolvimento tem que caminhar por aí. É importante que ele seja visto menos como uma parte do texto e mais como resultado de uma reflexão, né? E o que eu estou chamando de resultado de uma reflexão? Analisar os textos de apoio, relacionar esses textos de apoio com o seu conhecimento de mundo, descobrir quem é você nesse debate e aí, a partir disso, ter daquelas informações o que é mais importante para o seu desenvolvimento. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo no cursinho da Capital Paulista. Se você tiver perguntas de redação ou perguntas para o pessoal sobre como faz para estudar melhor para o Enem, etc., vocês podem mandar aí pelos comentários do Periscope. Hugo tem alguma pergunta? Por enquanto não, então vamos voltar para os meninos. Nicole, fala um pouco dessa rotina, como que você estuda, que hora você acorda, um pouco do que o Lucas falou, né? A minha rotina é bem parecida com a do Lucas, com a diferença que eu acordo um pouco mais tarde. Acordar 10 para 5 não dá, né? Porque eu sou do interior, aí eu moro aqui perto. Eu venho, a mesma rotina dele até a tarde e eu fico um pouco até mais tarde por morar aqui perto. Daí
só descer a rua. E você é de qual cidade do interior? Eu sou de Monticello, é Minas. Ah, é de Minas. Aí você veio pra cá justamente pra fazer vestibular, pra estudar. Pra fazer cursinho. E o seu foco é FUVEST, é isso ou não? É mais Unicamp. Tá, legal. E você falou que você veio pra cá, então você mora por aqui perto do cursinho. Eu moro por aqui. E como que é isso, né, de morar... Mas você mora sozinha, mora com alguém? Eu divido apartamento. Apartamento. E como que é isso, né? Sair da sua cidade pra vir pra cá pra estudar? É uma mudança muito grande de tudo, assim, sabe? Tanto de ensino quanto de vida, assim. Porque eu morava numa cidade muito pequena. Então você chega aqui, o tamanho da sala é o tamanho do meu colégio. Exatamente. Entendeu? Então eu cheguei aqui com uma visão de mundo totalmente diferente. Você muda muito a visão em todos os sentidos. E é muito bom, assim. E como que é o foco no estudo, né? Como que você estuda? Se você estuda de modo diferente pro Enem ou pra FUVEST, ou você acha que o estudo é a mesma coisa, só é cobrar de maneira diferente? O Enem tá se tornando menos... Tipo, antes eu achava que o Enem era mais uma prova que você de meio jogada, assim. Você faz, uma pessoa que acabou de sair, fizesse, aceitava as suas 110, 120 questões. E agora tá mudando, assim. E isso tá muito bom. Porque, querendo ou não, os alunos hoje em dia estão mais ligados que tem que estudar. E, querendo ou não, as pessoas no cursinho, principalmente, elas estudam muito. Que aqui, geralmente, todo mundo estuda até as 9, 10, geralmente. E é uma coisa muito prática, assim. Você tá aqui, mas, ao mesmo tempo, o Enem ele tem que ter esse caráter meio... Não mais fácil, mas um pouco facilitador, porque ele tem que incluir as pessoas que estão na escola pública e não têm condição ou que não estão em um cursinho bom a nível de que vai conseguir fazer ele estar na FUVEST, na Unicamp, entendeu? Bom, professor, vamos falar um pouco disso. Acho que o Enem abriu bastante as portas. Mas sabe uma coisa que você já levantou da concepção da prova? Também é importante, porque a grande mudança é que assim, e os vestibulares também vão passando por esse processo da questão contextualizada, porque não querem só avaliar se o candidato detém aquele conhecimento, mas se ele é capaz de aplicar aquele conhecimento numa situação específica. Sabe aquela pergunta que muita gente já se fez para um professor de biologia, um professor de matemática e de séries de matérias, né? Onde é que eu vou usar isso? É a prova do Enem e é o que os vestibulares têm feito, sabe? Por isso que às vezes tem uma cara de simplicidade em algumas questões, porque como elas dão uma situação concreta, fica mais acessível, né? Mas isso tem a ver com a concepção de ensino, no fim das contas, que está nas bases nacionais curriculares, que vão se discutir agora, e o Enem vai um pouco... Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês